Mas antes, Edjeide quer compartilhar aqui alguns números pra gente da Selic. É isso, Edjeide? O que tem de detalhes? Bom dia, seja bem-vinda, minha amiga. Bom dia a todos. Ajustando aqui, Ajustando. Né? Ajustando. Então, tivemos ontem a redução da Selic, né? Ela baixou 0,25, agora está em 14,25. Um alívio, né? Um pequeno alívio, né, Pedro? Porque, sim, esses juros está de matar, né? As situações que a gente percebe da população, do nosso dia a dia, do meu dia a dia, do seu dia a dia. Ela está muito vinculada à taxa básica, essa taxa básica que no começo do ano estava 15%, agora está um pouquinho mais arrefecida, 14%, 14,25%, 25% faz diferença. E aí, o que a gente tem? A gente tem ainda uns juros altos, uns juros ainda pressionando, mas que veio em cima do que o mercado estava esperando, o mercado estava esperando esse corte de 0,25%, mas com alguma expectativa que para a próxima reunião, que vai ser em agosto, ali na primeira semaninha de agosto, ela talvez não tenha mais queda. A gente dá uma acessada nessas quedas da Selic. Até porque saiu uma ata logo na sequência explicando, e aí essa ata deu uma sinalização aí que talvez dá uma pequena parada, infelizmente, desses cortes necessários, juros muito altos e consequências muito graves para o nosso bolso, né? A gente sabe que é um alívio, de certa forma, pelo menos imediato, né, no bolso do consumidor, ele seja pequeno. No contexto geral, Edjeide, qual que é a consequência da queda, né, da Selic no nosso dia a dia? Essa queda da Selic, ela vem diretamente vinculada a uma certa estabilidade da inflação. Eu até achava que talvez poderia não baixar agora, porque não sei se vocês perceberam, eu percebi, carne aumentou, tá salgadinha, né? Você tem batata aumentando, cenoura aumentou também, tem vários grupos da parte de alimentação que está aumentando. Só a banana reduziu um pouco, eu vi ali. Então já tem eu acho que só pra gente analisar esse contexto de cesta básica. Banana deu uma reduzida, a banana eu acabei não prestando atenção, até porque eu tô trocando banana por ovo, amigo, aí. Tá. Não, mas nos itens lá mais. Que tiveram queda significativa, a banana tá entre esses itens. Tá certo. Então, a gente consegue perceber. A gente estava até comentando semana passada, lembra, Pedro, que teve uma reduzida no preço do combustível também, né? No etanol, isso também foi... mexe um pouco com isso, com os preços, então tá aquela estabilizada. Ao longo desse ano, tem 3,2% de inflação acumulada, ao longo de 12 meses está dando aí 4,72% de inflação acumulada, mas a gente entende que para os próximos meses, depois eu retorno à sua pergunta, nos próximos meses a gente tem indicadores de gastos públicos, né, elevados, para chegar a 180 bilhões na economia brasileira devido às benesses do governo federal. A gente tem a questão dos cenários internacionais também, né, que eles não estão... É uma coisa assim, um morde-a-sopra, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Tem a questão... das eleições também, que nós comentamos, que dá aquela acelerada, e o que está todo mundo meio assim, aguardando um pepino, é com relação à crise climática. El Niño tá aí, tá falando de... Isso que deve ser uma das mais severas, né? Mais severas. Eu assisti um canal na área rural, que estava explicando bem interessante isso, parece que vai atingir mais o sul do Brasil e o norte do Brasil, o Mato Grosso ali, parece que vai sofrer, mas não tanto com aquelas estiagens, né? A gente há de lembrar que dos últimos 2 anos, o Mato Grosso teve até uma arrefecida no calor exagerado, né, que a gente passava. Então, se isso acontecer, a gente deve ter problemas com inflação. Retomando aquilo que você perguntou, consequências desses juros. Essa história que a gente vem passando também, de muita gente endividada, o custo de vida muito alto, tá também diretamente relacionado à questão dos juros. Ele é formador de preço, né? Ele é formador de uma composição
de valor do dinheiro e aí alto do jeito que tá, e por muito tempo, fazia muitos anos que a gente não passava por isso, ele acaba impactando diretamente em nossa vida. A questão do crédito e financiamento, é isso que você menciona, né? Isso, e não só crédito quanto financiamento, que daí seria de ordem direta, mas também de ordem indireta, porque as empresas tomam juros, né? As empresas, elas contraem endividamento, elas são alavancadas, né? Os governos federal, estadual, municipal são todos alavancados também com endividamento. E isso acaba repassando para a economia de ordem direta na questão, por exemplo, de formação de preço. Então, toda a cadeia, todo mundo acaba sentindo tudo isso. Tem uma pergunta aqui ainda nesse primeiro trecho, Edjeide, do Walter. Ele está perguntando se vale fazer empréstimos nesse momento para qualquer tipo de reforma que ele precisar fazer ou se é mais prudente esperar. Então, ele é pessoa física, né? Acho que sim. Sim, se ele for pessoa física, tem algumas linhas como os consignados que podem estar ajudando. Se for linha de crédito direto ao consumidor, esses juros eles são mais salgadinhos, chega a ser 3%, 4% ao mês. Os créditos consignados, você consegue uma taxa menor. Agora, também tem a questão dele poder consumir, comprar e parcelar no cartão de crédito sem juros, né? Ele tem que colocar entre aspas, sem juros, porque existe uma composição de preço no qual a gente coloca as taxas do cartão ali, que variam entre 1 a 2,5, dependendo da empresa que ele vai tomar. Mas, assim, quando você está falando de empresa, hoje a gente está com várias linhas interessantes para empresas, né? O próprio Desenvolve MT tem uma política que trabalha juros de 0,8% a 1,2% ao mês na adimplência, né? Você tem o FCO também, que está com linhas entre 9% ao ano a 14% ao ano, dependendo da sua atividade econômica e do município no qual a empresa está instalada, né? Porque municípios que têm IDH menores, né? Não tem tanto desenvolvimento, existe uma política de redução de juros para isso. Existe o Pronamp também, que está disponível com juros também bem interessantes. Então, existe hoje linhas, quem é carro, automóvel, tem o Move Brasil, que também está com juros interessantes. Então, nós estamos nesse momento com várias políticas ligadas à redução de juros até abaixo desse 14,25, que é a Selic, que é a taxa referenciada do Brasil. Ainda tem uma dúvida aqui antes da gente seguir para o nosso bate-papo. O Brito está emendando nessa questão aqui que o Walter perguntou sobre empréstimo. Ele disse assim, empréstimo só é bom para o banco. Sai fora, a não ser que seja caso de vida ou morte. Faz sentido? Os números que mostram aí, o Brito tá correto nesse sentido ou não é bem por aí? Tudo que é extremado é complicado, né? Não, eu acho que não é bem assim. Depende não é caso de vida ou morte, né? Você tem você entende seus números, você entende seu custo de vida, você entende sua renda e suas despesas. Você sabe que se você pegar uma parcela de R$2.000, R$1.500, R$500, isso não vai impactar em um desconforto financeiro para você, em um desequilíbrio financeiro para você, busca as melhores taxas. A gente não tem, num curto espaço de tempo, digamos assim, no horizonte do ano que vem ou no próximo ano, talvez de reduzir esses juros, entendeu? Então, você fica numa situação de que você não vai comprar por causa dos juros. Busque políticas, busque linhas que te dão um melhor juros e que você consiga avançar. Você ter uma ideia, casa própria, por exemplo, a aquisição de casa própria hoje está com juros de 10% ao ano. Então, são 4,25% a menos que a Selic, né? Então, é um juros alto, 10% ao ano? É um juros alto, 10% ao ano. Mas é um juros mais factível do que, por exemplo, o ano passado, que estava 15%, né? Então, entrar, entender a política monetária, a política de crédito do Brasil e sempre fazer conta. Sempre fazer conta. A alavancagem financeira, ela leva a crescimento econômico. Agora, o detalhe é como é que você entende a alavancagem financeira, como é que você entende como que isso se dá.
Perfeito. Essa é a Agora a gente volta a falar sobre esse tema, que eu tô vendo aqui que Júlio já tá mandando mensagens, o Brito mandou alguns áudios, mas só pra gente também já receber o nosso convidado aqui, aí daqui a pouco a gente volta pros ouvintes, Edith, pode ser? A gente, como a gente falou mais cedo, né, a gente vai aqui no nosso CBN Economia recebendo, né, vários convidados para tratar de pautas aí relativas à indústria, a outros setores aqui de Mato Grosso e os impactos também desses assuntos aqui para nossa audiência. E hoje a gente vai falar sobre a internacionalização das indústrias aqui do nosso estado, e para isso a gente está recebendo o Antônio Lorenzi, que é coordenador de internacionalização da Fiente. Queria, no primeiro momento, te dar boas-vindas, Antônio, fica à vontade para dar um bom dia aí para o nosso ouvinte, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas presentes aqui. É um prazer estar aqui para poder conversar um pouco com vocês sobre um tema que é muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. Eu, como internacionalista e atuando no sistema Fiente, com esse olhar para a indústria, consigo enxergar como a internacionalização ela pode transformar a realidade econômica de um país. No começo, agora estávamos conversando sobre juros, sobre a situação da economia, e é muito importante entender a internacionalização como um meio para alcançar os melhores resultados nessa área. Tá aí, 9h20, a gente vai trazer aqui os nossos primeiros questionamentos, e aí, tendo a nossa audiência participando, eu vou interagindo aqui com a galera também. Gente, fica à vontade. Esse é um tema, assim, que a gente sempre, quando fala de mercado internacional, a gente lembra do agro, né? É sempre commodity, é soja, é milho, é gado, é carne. E aí, quando a gente olha para as indústrias, a gente percebe inicialmente até um certo receio de como eu vou industrializar, como é que eu vou fazer isso, né? E eu sei que a Federação das Indústrias, ela já vem trabalhando, ela já vem há muito tempo, já tem até essa área lá dentro da Fiente, né? E como é trabalhar, como é desenvolver tudo isso com relação a essas indústrias? Certo. Bom, como você mesmo falou, Edgeide, quando a gente pensa em exportações, comércio exterior, a gente pensa no agro. E, de fato, Mato Grosso ele representa hoje cerca de 10% do que o país exporta. E desses 10%, a maior parte, cerca de 90%, até 95%, está atrelado às commodities. Dentro disso, a gente tem os insumos e os produtos in natura, mas temos também produtos industrializados. É uma divisão aí de mais ou menos 75% produtos in natura, então os grãos principalmente, e os outros 25% de produtos industrializados mais atrelados à agroindústria. Então há essa predominância, quando não é necessariamente agro in natura, da agroindústria. E aí existem esses outros percentuais menores de produtos que também têm um acesso e uma penetração no mercado internacional. O que a federação faz, como você mesmo trouxe, através da nossa área de internacionalização, que já é consolidada e faz parte de uma rede de centros internacionais de negócios conectado à CNI, que é a nossa entidade nacional, e atua em diversas frentes conjuntas ou às vezes independentes, são programas e projetos para alavancar e impulsionar as exportações principalmente, mas a internacionalização das empresas, no nosso caso, indústrias como um todo. Antônio, eu vou pedir só para você puxar o seu microfone um pouquinho mais próximo de você. A Júlia, ela passou aqui na nossa transmissão, ela tá dizendo que não estava ouvindo muito bem. Aqui o meu retorno tá bom, mas às vezes dá um ajuste ali pro YouTube. Certo. Vamos falar pertinho para todo mundo poder compreender da melhor maneira possível. Fica à vontade, DJ, para trazer aí outros detalhes. O que é essa palavra industrialização? O que significa isso no dia a dia, assim, na prática? Sim. Industrialização, basicamente, é a agregação de valor. Então, você tem um produto na produção primária, que é um produto in natura. Você tem até, para trazer um pouco mais de técnica, né? Quando você tem um produto, você tem uma classificação fiscal. Essa classificação fiscal é um código. Quando você transforma o produto, quando você agrega o valor ao produto, aquele produto in natura, por exemplo, da produção primária, a soja em grão, ela vai ter um código de classificação fiscal. Quando você agrega valor a ele, seja fazendo um esmagamento para fazer um óleo de soja ou numa cadeia mais complexa ainda, um biodiesel, por exemplo, você muda esse código tarifário desse produto. Então, você literalmente transforma um produto em todas as essências dele, desde a parte técnica de como você classifica e denomina, mas também na aplicação desse produto. Então, você pega algo que veio da terra, transforma, agrega valor, e aí outras coisas vêm junto com isso.
Entendi. Então é um processo que também está ligado a como eu apresento esse produto, né? Em que cadeia, em que momento que ele está dessa cadeia toda. E a parte tributária, como é que é visto isso em termos tributários? Principalmente nesse momento que fala da reforma, né, Jade? Ontem a gente voltou a tratar desse tema aqui também com a nossa audiência. Surgem várias dúvidas. Ontem a gente estava falando um pouco mais voltado ao agro e agora também a questão das indústrias. A indústria em Mato Grosso, mas no Brasil como um todo, ela é responsável por grande parte da arrecadação, né? Então, a arrecadação, os tributos, eles são aplicados a todos os setores, mas a indústria tem uma parcela muito significativa em relação à arrecadação do Estado. E a transformação do produto, quando você compra em cada etapa da cadeia, incide alguma tributação, quando não há algum incentivo ou alguma outra política fiscal e tributária. Então, quando você agrega valor hoje, com o nosso panorama tributário atual, a gente tem o IPI, a gente tem todos os outros impostos, como PIS, COFINS, que são aplicados, por exemplo, na importação, que é muito utilizado pela indústria para agregar valor, porque às vezes você tem que comprar um maquinário de fora, você tem que comprar um insumo de fora, e você usa insumos daqui. Então, ela contribui para a arrecadação do Estado, justamente por ter mais etapas ali de agregação de valor de trabalho desse produto dentro da cadeia. E aquelas ações que eu sei que existem de certificação, de orientação, como que vocês fazem isso? Existe, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa, uma indústria, sei lá, de químicos. E aí eu entendo que, sei lá, a glucose é um produto, ácido cítrico é um produto muito interessante, eu estou numa base Mato Grosso, isso eu consigo produzir, né, supondo que essa indústria não seja tão cara, para implantar. Mas vamos supor que eu sou uma industrial, e aí eu quero levar isso, sei lá, para América do Sul, para o Chile, para o Peru. Vocês possuem um caminho, uma rota, uma jornada desse empresário dentro da federação que ajuda e que apoia? Claro, com certeza. A gente tem de algumas formas, eu vou citar duas aqui, né? De uma forma mais descentralizada, quando a gente apoia o empresário com demandas consultivas pontuais em relação a algum processo, seja desde o momento de atração de investimentos, como você trouxe o exemplo, para implantar uma indústria aqui no estado, e aí, em conjunto com o observatório, mapeamento de fornecedor, das cadeias produtivas, para entender o melhor lugar para se instalar e aí pensar em exportação, e também de uma forma estruturada. Nós temos soluções e serviços para apoiar os nossos empresários, que vão desde capacitação, estudos de inteligência de mercado internacional, e a gente também tem algo que é mais robusto ainda, que é o Programa Indústria Exportadora, que nós tivemos a primeira edição no ano passado. Foi um programa que a gente fez orientado para o setor de alimentos e bebidas, e a gente trabalhou algumas empresas, um grupo de empresas nessa jornada de exportação, porque como você mesmo falou, tá, eu quero exportar, mas o que eu faço? Isso, esse é o trauma. Eu quero exportar... É a angústia. E a gente recebe muito, assim, eu quero exportar para a China. Mas por que você quer exportar para a China? Vamos tentar entender qual que é o seu produto, como é a dinâmica, como é o fluxo de comércio dele no mundo, qual que é o mercado mais atrativo para o seu produto, quais são seus principais concorrentes aqui no país ou fora do país que você precisa monitorar. Como, de repente, outras empresas brasileiras acessaram esses mercados. A gente já fez trabalhos sobre pão de queijo, sobre açaí, sobre cervejas, e a gente consegue enxergar uma estratégia, porque a internacionalização, da mesma forma como você vende para o mercado interno e você tem uma estratégia, você tem que também traçar a sua estratégia para o mercado internacional. Ela vai variar em termos de... É um mercado diferente, são padrões de consumo diferentes, tem também questões tributárias diferentes no país que você vai atingir, né, no país que você quer adentrar, mas, ao mesmo tempo, é estratégia. Então, você precisa delimitar onde você está, qual é a sua maturidade, o que você precisa fazer e aonde você vai chegar e, assim, chegar lá, né, de uma forma estruturada, minimizando... danos, minimizando perdas, para que, de fato, você tenha uma operação que vai ser benéfica e vai trazer resultado. Mas isso leva
tempo. E para além desses tópicos que você já tratou, Antônio, questão, por exemplo, da própria reforma tributária, a logística, a escala, quais que são as principais dúvidas dos empresários, sobretudo aqui de Mato Grosso, né, que é o nosso foco quando a gente está falando de exportação, ou talvez os principais entraves ali que a Fiente já detectou e que já traz essa mensagem, né, ao empresário quando a gente está querendo iniciar aí, né, nesse universo da exportação? Certo. Bom, acho que tem várias respostas para essa pergunta e vai depender muito do setor que a gente trabalha, né? Por exemplo, se a gente fala das commodities, que também são industrializadas, a gente tem alguns problemas logísticos, porque o valor da mercadoria é baixo, então a logística ela interfere muito no preço e na competitividade, né, internacional. Acesso a mercados, de repente, a gente está vendo muito essa alternância de uma hora pode exportar para determinado país, outra hora não pode, aplicam cotas, reduzem cotas, aumentam cotas. Então, para esse setor, são essas as principais questões. Mas para o setor um pouco mais com valor agregado ou produtos mais específicos, eu acho que, óbvio, tudo isso acarreta, a gente sabe, custo Mato Grosso, custo Brasil, né, cerca de 14% do nosso PIB, com questões que poderiam ser superadas, mas existe uma questão da cultura exportadora, né? Eu acho que, diferente de países desenvolvidos, que o Brasil está nessa etapa, um dia a gente vai chegar lá, a gente enxerga que, para o empresário, ele tem uma visão muito mais ampliada do mundo e de que ele pode acessar mercados. Então, aqui a gente precisa disseminar mais ainda essa cultura exportadora, e é um trabalho que nós, entidades representativas do setor produtivo, temos feito, inclusive, a nível nacional como estratégica, o PNCE, ano passado, que é o Plano Nacional da Cultura Exportadora, para que, de fato, a gente consiga alavancar e trazer para o empresário essa possibilidade de exportar, mas também de forma viável, de forma que faça sentido para o negócio. 9h31 já, Pedro. Como é que a gente está aí de pausa? O repórter CBN já está nos chamando. Tem 2 minutinhos, Edith. Tem alguma consideração que você queira fazer sobre tudo que foi falado no primeiro bloco? E aí daqui a pouco a gente traz mais dúvidas? Você que manda, fica à vontade. O que é interessante quando a gente vai fazer plano de negócio, ou trabalhar a questão de viabilidade econômica, uma coisa que sempre pesa muito é a logística. E a gente fala do Mato Grosso, tá no centro da América, literalmente do Sul, né? Olhando lá, tanto para o lado leste, para o lado oeste, Atlântico, Pacífico e tal. Quanto eu trabalhar essa logística, o cálculo que a gente sempre faz é um cálculo assim, se eu tô trazendo um produto para o Mato Grosso, fora ali a gente faz cálculo, inclusive, assim, de valores em reais e valores percentuais, 10%, 15%, 20%, vai depender da área. E quando eu falo, por exemplo, de São Paulo para cá, às vezes a gente trabalha um aumento de 8% sobre a base da formação de preço, né? E aí a gente fala, vamos exportar para, sei lá, Bangladesh, vamos exportar, porque o Brasil está abrindo muito, né? Essa área ali pro Oriente, ali os árabes têm comercializado bastante com a gente. Quanto a essa logística, como que a gente faz essa estratégia, esse movimento de logística para, mandar, roupa? Vamos supor que a gente tem uma área, por exemplo, artesanal muito de economia circular, de economia criativa aqui. Como é que a gente faz, por exemplo, para fazer essa conta e quanto isso pesa? Isso vai variar de acordo com o valor do produto, como eu tinha falado, né? O quanto vai pesar em relação à operação. Para o pequeno, a gente tem algumas alternativas a isso, né? A gente tem as modalidades expressas de exportação, né? Que inclusive via Correios é possível fazer. Então, quando você não tem muito volume, você tem algumas alternativas aéreas de fazer exportação. Então, isso acaba sendo uma forma mais ágil e fácil e que não pesa tanto. E dependendo do valor do produto, não vai pesar muito no preço final. Agora, em relação às commodities, a gente tem já o fluxo determinado, né, do rodoviário principal, mas também pela ferrovia, em que se exporta muito, mas para 3 anos já estão todos os vagões ocupados, então há uma demanda muito forte. E em relação aos produtos de uma forma geral, aí sim existe... Antônio, desculpa interromper, mas é que a gente agora foi acionado pelo repórter. Mas Sem a gente problema. volta exatamente desse ponto e vamos atender também aqui as demandas da nossa audiência. Bem rapidinho, já a gente está de volta. Eu ver se o Antônio tem mais algum detalhe aqui para acrescentar pra gente, de jeito que você falava ali sobre a questão dos pequenos, né? E ele falava sobre algumas adaptações, por exemplo, para pequenos, né, empresários que têm ali algumas situações específicas. Falava um pouquinho também para os grandes.
E só para não deixar passar batido, que eu sei que a EJ quer tocar um outro ponto, a Júlia Correia, ela também falava sobre uma questão que o Antônio falou há pouco, da China, né? O foco na China. E ela diz aqui, Antônio, percebe que os empresários acabam sempre tendo a China como foco, seja para importações ou exportações. É um dos maiores mercados globalmente, de fato. Mas qual a importância da diversificação desses mercados? É a Júlia Correia que está aqui conosco. Certo. Bom, em relação à diversificação de mercados, isso é muito importante e, a título de exemplo, o que aconteceu recentemente com os Estados Unidos, né, em relação às taxações, isso pode acontecer com qualquer país. Qualquer país que tem o arcabouço jurídico para executar tal tipo de medida pode fazer isso contra qualquer outro país a qualquer momento. Isso não é normal, porque no comércio internacional a gente tem uma questão da segurança, né, jurídica internacional em relação ao comércio, mas isso pode acontecer. E aí, pensando nesses cenários, quando você depende quase que única e exclusivamente de um mercado para exportar ou para importar, se alguma coisa desse sentido ou outras, como um desastre natural, uma medida, né, urgente do país acontece, o seu negócio pode estar na mão, seja na importação de insumos ou maquinários, ou seja no mercado que é a sua grande fonte de renda. Você fica muito refém, né? Exato. Tá aí, 9h41. Não sei se Pedro já tem alguma dúvida, se a DJ já quer tratar de um outro tópico aqui conosco. Vambora, vocês que mandam. Eu tô aqui no comando de vocês. Pedro? Pedro tem alguma coisa? Pode seguir? Pode seguir, porque ele tá de olho ali na rede. Ok. Recentemente, Antônio, vocês participaram de uma feira na França, uma feira ligada, focada no mercado de madeira, né? E eu sei, né, que Mato Grosso ele é um expoente, né, na área de reflorestamento, de manejo, né, florestal e de comercialização dessas madeiras, né, com registro. Me conta essa experiência, sabe como é que foi? Porque foi impactante, gente, foi extremamente impactante. Os resultados foram fenomenais. Conta um pouco pra gente aí. Eu quero desde o começo, hein, Antônio? Tá bom. Certo. Bom, para mim é muito especial falar desse projeto, porque é um projeto que desde que eu entrei na federação, a gente trabalha para que chegássemos à maturidade que a gente conseguiu chegar. E eu não posso falar dele sem falar dos parceiros, então foi uma iniciativa que a gente contou muito com o apoio do CIPEM, que é a Associação dos Sindicatos do Setor de Base Florestal vinculados à federação, a Invest Mato Grosso, a CNI e a Apex Brasil. Então, foi uma união de 5 entidades, 12 empresários que são engajados e que são empresários maduros e que entendem a importância de estar presente num evento como esse, em que a gente conseguiu fazer um grande projeto com 2 grandes frentes. A primeira foi participar da feira Carrefour de Bois, que acontece em Nantes, na França, a cada 2 anos. É a principal feira para o setor, olhando o mercado europeu e também alguns outros mercados. É uma feira que tem mais de 600 expositores, já tem mais de 2 décadas de história. Então, essa frente que eu estava dizendo foi a frente de participar como um expositor. Então, levamos um stand total de madeira nativa daqui do Brasil até Nantes, mostrando a aplicação da madeira que a gente tem aqui, a qualidade, a estética, o design. Foi um stand assinado. Depois, quem procurar notícias vai conseguir ver fotos e vídeos. Então, a gente teve esse showroom, esse showcase da nossa madeira, da aplicação dela, e também tivemos uma frente de rodadas de negócios. No total, a gente teve o engajamento aí de cerca de 20 empresários. A gente teve mais de 80 reuniões de negócios que aconteceram de forma estruturada nessa rodada de negócios que eu mencionei, e outras que acabam acontecendo no ambiente de uma feira, que é um ambiente super dinâmico, né, e que a gente às vezes não consegue contabilizar, mas que de fato vai trazer um retorno. E conversando com os empresários, a expectativa de retorno desse evento, dessa participação, que dessa vez foi, acho que a maior da história que a gente já teve, é de, inicialmente, cerca de 10 milhões de dólares em exportações e até 60 milhões de dólares em exportações num médio e longo prazo. E conversando com os compradores que a gente conseguiu conectar com os nossos empresários, alguns chegaram a relatar que fizeram negociações de 500 a 1 milhão de dólares. Então, essa é a importância de fazer esse trabalho, de não só levar os empresários para participar de uma forma prospectiva, que também tem seu valor, mas na maturidade que estamos em relação a essa ação, em relação a esse conjunto de empresários, é realmente fazer o B2B, é fazer ali acontecer para que os resultados depois sejam colhidos já com um número surpreendente a curto prazo, mas também a longo prazo, fortalecendo a economia e a indústria do nosso estado.
É algo real, né? Factível, palpável, né? E quando você chegava e apresentava que era do Brasil e que era do Mato Grosso, tinha uma visão diferente por ser daqui, por ser... veio de manejo florestal, né? Eu queria que vocês também explicassem a origem dessa madeira que foi para lá, porque as pessoas, elas acham que vai desvastar, né? E para você fazer um tipo de negócio desse, tem toda uma legislação, uma regulamentação. Eu queria que você explicasse isso e também explicasse, assim, o que é ser uma madeira de Mato Grosso, uma madeira ali amazônica do Brasil e como que eles recebiam isso. Certo. Bom, a madeira nativa, como a gente comumente chama, desse setor, ela tem determinadas espécies, e as espécies têm as suas regulamentações próprias. Mas o que a gente observa lá fora é que a madeira brasileira, a qualidade e também o processo de produção dessa madeira, ele é muito respeitado, porque, como eu mencionei, na Europa, que é onde o setor já atua há um bom tempo, ele já tem alguns players que são de relacionamento de longa data, eles já reconhecem e entendem o trabalho que é feito aqui e a seriedade desse trabalho em relação a esse produto. Entendi. Então, destaque pela qualidade, mas também pela forma como produzir. E estivemos também na missão com a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, que pôde relatar na própria feira, na Carrefour de Bois, eles têm como se fosse uma TV, uma rádio, onde que eles divulgam para a mídia depois assuntos interessantes sobre a missão, e foi apresentado o processo de manejo florestal sustentável que ocorre aqui em Mato Grosso para a produção desses produtos, dessas madeiras. Ótimo. Então a gente teve não só como explicar tecnicamente e mudar um pouco desse imagético que uma minoria entende que não é benéfico para o meio ambiente, mas que é justamente o contrário, preserva as nossas florestas, Renova, né? Renova as nossas florestas. A gente pôde chancelar isso com o governo junto com o setor e ampliar a palavra e ampliar a explicação sobre isso para o mercado europeu por meio da feira. Então, ela se tornou também um fórum para amplificar a imagem do setor perante os mercados internacionais. E vocês pretendem continuar nesse movimento? Vocês pretendem... Essa feira acontece todo ano? Ela acontece a cada 2 anos. A cada 2 anos. Uhum. Então, assim, já existe alguma expectativa de participar de outras feiras que fazem rodada de negócio, que fecham contrato, não só de ir como comprador, mas Sim. ir como expositor, Uhum. o Mato Grosso ser expositor e fazer a comercialização? Eu falo que depois dessa nossa missão a régua ficou muito alta. Então nem sempre a gente vai conseguir fazer da mesma forma. Mas, como eu falei, existem missões que são prospectivas, quando você de repente nunca participou daquele evento, então vai a primeira vez conhecer, entender como funciona, para depois ver se vale a pena ir com um stand, fazer uma rodada. Entendi. Tem todo um Mas, estudo, né? exato, mas existem outras missões que já são consolidadas. O governo do estado, né, antigamente através da SEDEC, hoje com o apoio da Invest, já faz missões praticamente permanentes, né, que são a Expo Cruz, a Expo Alimentária, Expo Cruz na Bolívia, Expo Alimentária no Peru, a CIAI na China, comumente com o Sebrae fazemos a Canton Fair, que é uma feira voltada para importação, mas todas essas feiras elas já têm uma estrutura ou pelo menos uma experiência acumulada muito forte que é possível que o empresário participe de uma forma que ele vai realmente ter resultados com os objetivos que ele estabelecer na sua participação. Entendi. Tem uma dúvida aqui, Edgeide, do Daniel, lá da Chácara dos Pinheiros, que sempre conversa conosco. Na verdade, ele tá falando um pouquinho sobre atrair também, né, empresários para cá. Um pouquinho diferente daquilo que a gente tá tratando nesse bloco, mas aí eu queria aproveitar também a experiência do Antônio, a sua, para poder responder aqui também o Daniel, que tá com curiosidades a respeito de incentivos. Vamos escutar? Pode soltar na caixa, por favor, Pedro? Bom dia, Camila Ribeiro. Bom dia, Pedro. Aqui é o Daniel da Chácara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. Mandar um bom dia pro grupo da CBN que tá bombando, Camila. E aí, um bom dia especial para nossa melhor economista de Mato Grosso, né? Podia deixar o contato dela aí. Ela é excelente no trabalho. Bom, deixar uma pergunta ao entrevistado, né? Falando em grandes indústrias, né? Novos empreendimentos aí. Mas e aí? E o incentivo fiscal do Estado aqui, né? Ou até do governo, né? Existe, né? O Estado, né, facilita essas grandes indústrias, né, estar no nosso Estado aqui, ou isso não muda nada, né? Mantém a mesma postura e quem for entrar aqui vai pagar grandes impostos aqui. Se ele puder responder, agradeço, Camila. Manda um bom dia ao pessoal aqui da Chácara dos Pinheiros. Muito obrigado e até amanhã.
Você tá vendo, né, Pedro, que Daniel tá nos abandonando, ele aparece aqui só quando o Edjeide tá por cá, quando o Lucas Quinas tá por cá, mas eu e Pedro, ele não tá nem aí com a paçoca. Mas e aí, Edjeide, Antônio, né, tem alguma consideração pra fazer aí sobre esse questionamento do Daniel? Fiquem à vontade. Bom, pode falar, é você. Aham. Obrigado. Primeiro, curiosidade, um vizinho meu, praticamente. Você mora lá pro Cochipó também? lá pro Aliás, pra Cochipó. cá, né? Isso Pra aí. cá também é minha área, Daniel. Bom, conterrâneo, obrigado pela pergunta. Eu acho que, assim, a gente pode pensar que existem benefícios e incentivos fiscais no estado de Mato Grosso até a reforma tributária, né? Exatamente. Depois de tudo isso, tudo vai mudar, mas a gente pode pensar com esse prazo limitado. Hoje a gente tem um grande programa de incentivo que é o PRODEIC, né, que realmente traz competitividade às indústrias, então é uma alavanca para o desenvolvimento econômico do nosso estado, mas trazendo para um olhar da internacionalização, sobretudo, a gente tem a ZPE. A ZPE de Cáceres, né, recentemente inaugurada, poucas ZPEs ainda no país operam, então existe uma janela de oportunidades de projetos que já até foram submetidos, mas um projeto submetido para a ZPE ele tem que passar por Brasília e depois retoma aqui para aprovação ou não, mas é um ambiente, é uma zona de processamento de exportação em que a empresa que se instala lá, orientada para o mercado internacional, ela é isenta de impostos. Então, em toda a cadeia dela, principalmente para aquelas empresas que têm no seu processo produtivo, né, grandes aquisições de maquinários caros, é uma grande oportunidade de se instalar em Cáceres, onde está localizada a ZPE, para conseguir alcançar um dos principais benefícios fiscais que a gente tem hoje no estado voltado para a internacionalização, para as empresas que são voltadas para o mercado internacional. Tá aí. Edjeide, agora 9h52. Eu posso trazer aqueles ouvintes aqui que eu deixei passar batido rapidinho, antes de você caminhar pra reta final, só pra eu não ficar devendo? E eu já vi que eu vou ficar devendo, porque tem muita gente aqui e eu não tô dando conta. O Zé Nascimento mandou avisar que tá nos acompanhando. O Alexandre Ramos, seu colega, passou por aqui também, falou sobre aquela questão que você falava dos empréstimos e tal. Como sempre, excelente posicionamento centrado da Edjeide. Parabéns pra vocês. E aí ele tá falando aqui um monte de sigla que eu nem entendo, Edjeide, mas vou tentar aqui. Contribuindo sobre a obtenção de financiamentos, e aí eu e Ed somos concorrentes. Mas quando falamos em aporte para investimento fixo, aquisição de máquinas, equipamentos, veículos e construção, com prazos dilatados, como disponibilizado no FCO e BNDES, sempre vamos avaliar a TMA versus TIR, é isso? É a taxa de atratividade com a taxa de efetividade. Né? Aí vale muito a pena, segundo ele. O empresário deve deixar os recursos próprios para tratar sua necessidade de capital de giro, onde o custo do dinheiro é mais caro. Exato. E sobre esse assunto também, tem um áudio do Brito, que ele falou bem assim, não, gente, é que eu falei vida ou morte, mas também não é bem por aí. Aí ele mandou dá para soltar na sequência, Pedro, por favor, o Brito, e aí depois a gente fala com o Júlio também. Eu falei um caso de vida ou morte, mas existe empréstimo que eu sou favorável, por exemplo, um capital de giro, dependendo da ocasião, se a pessoa tem condição, o empréstimo é bem-vindo. Agora, tem pessoas que fazem empréstimo, por exemplo, para passear, eu não sou de acordo, porque depois do passeio, a facada é grande. Eu nunca paguei juros na minha vida. Sempre fiz minhas economias para não precisar pedir favor nem para banco, nem para ninguém, graças a Deus. Tá aí, ele falando sobre capital de giro, Edir, mas para viajar não pode, tá ouvindo? Tem uma menina que eu conheço que já fez uma presepada dessa aí. Não vou falar o nome dela para ela não ficar constrangida. Também acho melhor você não falar. Não é de bom tom. Vou te preservar, amiga. Mas e aí, gente? Faz sentido o que o Brito falou pra gente? Olha, não pagar juros, eu acho que ele é exceção da exceção da exceção da regra, né? Porque você tá no Brasil, né? Os fatores aí tudo jogam você para gastar mais do que você recebe, né? Mas que bom que acontece isso. Adicionando só a questão com o Alexandre Ramos, tem a FINEP também, mas é empresas, né? A FINEP hoje está trabalhando com taxa de juros em torno de, não chega a 6%, você consegue obter esse fundo, né, que é ligado à inovação, à tecnologia, que está
está ligado a desenvolver produtos novos. Então, a FINEP você consegue via Cicobi, Sicredi, o Desenvolve MT tem uma linha também específica, então uma linha de financiamento que ele vai aí 24 meses, a 24 meses até 240 meses para pagar, dependendo da linha. Então, você vê que hoje, apesar dos juros altos, existe espaço para o empresário estar obtendo, né? E a FINEP é inovação. Então, se você trabalha com inovação, trabalha com novos produtos, novas linhas, novos sistemas, é uma linha interessante. Às vezes a gente fala assim, nossa, será que antigamente era difícil pegar FINEP? Isso é verdade. Há uns 5 anos atrás é difícil. Hoje não. Hoje está uma facilidade interessante nos sites, né? Como eu falei, do Desenvolve MT, do Cicobi, do Sicredi, você consegue também 6% ao ano. Então, super, a gente chama de juros negativos, né? E o Júlio, eu sei que o tempo tá curto, mas ó, rapidinho aqui, Júlio, e aí já tem, vixe Maria, o povo tá brigando. Egeide, os bancos só querem emprestar muito dinheiro. Por exemplo, meu carro de serviço estragou e eu preciso de pouco para consertar. O banco só faz empréstimo grande para prestações altas, aí não dá. E olha que é por CNPJ. Tem alguma dica para ele? Então, eu não... o carro dele estragou, que ele falou? É isso, meu carro de serviços estragou. Não sei se é um carro especial, como que é o rolê todo. Então, aí é mais... seria um empréstimo mais de capital de giro, alguma coisa assim, nesse sentido. Capital de giro é caro, tá? Quando você trabalha, demanda empréstimos de capital de giro, realmente eles são mais caros. E aí eles são mais caros até no Desenvolve MT, que hoje tem uma política de crédito super interessante, tá? Depende muito da sua taxa de... Depende muito do score, a gente fala, né? Do seu score de risco, do seu relacionamento com o teu banco também, né? Influencia muito essa facilitação ou não de tomada de empréstimo. Você falou assim, é muito fácil quem quer pegar muito dinheiro. Não é, porque existe uma coisa chamada garantias. E como a economia brasileira do jeito que está, muitos bancos estão pedindo 150%, 200% sobre garantia. Então, se você pegar R$1 milhão, ela quer 2 milhões para você apresentar para ela como garantias, né? Então, não é simples para pegar empréstimos, nem para grandes empréstimos, nem para menores empréstimos. Vai depender realmente do relacionamento seu com o seu banco, dos tipos de banco que você está e do seu score. Tá aí. Né? 9h58, socorro, tem 2 minutos, gente. Eu quero que você fale do Senado. Então, você me puxou aqui, vamos pra cá pro Antônio de novo. Antônio, me fala dessas tensões internacionais, você que vive esse mundo real aí do comércio internacional, como que você tem sentido, o que você tem percebido? Bom, eu acho que hoje tudo está muito volátil, digamos assim, né? As principais lideranças, as principais potências, os países a nível mundial estão com... Uma impressão que a gente tem, aliás, é que está tudo muito volátil. Uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, mas dentro disso tudo, o que a gente pode entender? Que é preciso monitorar. Então, todas as frentes que a gente observou nos últimos anos, conflitos como a guerra na Ucrânia, o conflito no Oriente Médio, o tarifaço dos Estados Unidos, o conflito mais recente no Irã, todos esses aspectos mostram que o mundo é muito conectado e muito interdependente. Então, a partir do momento em que uma ponta é afetada de um lado, a outra ponta também vai ser afetada do outro lado. Então, o que a gente tem como percepção é de que é preciso monitorar, é preciso diálogo, é preciso negociar, é preciso entender os impactos do que está sendo colocado, do que está sendo apresentado a nível mundial, mas, sobretudo, é preciso continuar. É uma fala até meio filosófica, mas eu penso assim porque esses tempos atrás a gente estava fazendo muitos relatos em relação a esses conflitos, em relação a essas medidas comerciais tomadas, e chega um momento que fica até um pouco sufocante, assim, mas é interessante que a gente continue esse trabalho de monitorar, e nós, como entidades representantes do setor produtivo, temos um papel fundamental, principalmente em relação ao tarifaço. A CNI, por meio da articulação com as federações, trouxe muitos elementos para que a gente conseguisse, de forma técnica mesmo, ir contra o que estava sendo estabelecido a partir dessas medidas que foram tomadas. Então, eu acho que, assim, é monitorar, é estudar, é apresentar o que é técnico, verdadeiro e real,
e deixar de fora ali assunções em relação ao assunto, porque já está tudo tão instável que é importante que a gente consiga ter parcimônia, monitoramento e tomar as decisões que forem mais corretas para o desenvolvimento do nosso país. Excelente. Se uma empresa quer começar a internacionalizar, como que ela faz junto à Fiente? Quem que ela procura? Como que é o processo? Certo, essa é a principal parte aqui da nossa conversa. Bom, o Sistema Fiente está de portas abertas para todas as indústrias que tenham interesse em trabalhar a área internacional, outras áreas também, mas aqui especificamente sobre a área internacional. Como eu mencionei, nós temos soluções, serviços que vão desde uma certificação de origem, vão também a um atendimento consultivo em relação à internacionalização, os nossos programas, as nossas missões internacionais que a gente faz. Então, nós temos o nosso site, que é muito simples de achar, basta, né, Sistema Fiente, você encontra muito facilmente. Tem a nossa área internacional ali com uma seção dedicada, vocês podem conhecer melhor o nosso portfólio, a nossa atuação. Mas é isso, estamos de portas abertas, podemos visitar indústrias, podemos receber as indústrias na nossa sede e pensar junto como que a gente pode disseminar a cultura exportadora no nosso estado para que a gente colha os resultados e os frutos desse caminho, porque a internacionalização ela não é o fim, ela é o caminho para o desenvolvimento econômico do nosso estado, das nossas indústrias e tudo que isso traz junto, geração de renda, geração de emprego, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e por aí vai. Super legal. Tá aí, 10-1, Jade. Pedro tá de Muito olho ali, obrigada, que eu estourei todo o nosso tempo. Antônio Lourenço, coordenador de internacionalização da Fiente, foi o nosso convidado de hoje. Obrigada, Antônio. Obrigada, Edjade. Obrigada. Obrigado. Vamos fazer aquele intervalo.